pessoal, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é para todo mundo que, assim como eu, é apaixonado pelo universo de princesas e contos de fadas. Eu adoro esse tipo de coisa, de realeza, etc. E por isso hoje eu vim trazer alguns livros que inspiram-se em contos de fadas, que os autores e autoras pegaram contos de fadas e fizeram quase que a sua própria versão, se basearam nessas histórias para contar deles. E por isso que eu trouxe as indicações e espero que vocês gostem. A minha primeira indicação vai ser Corte de Espinhos e Rosas. Esse livro é o primeiro de uma série de fantasias que é bem famosa hoje em dia no Booktuber. E aqui, esse livro em específico, o primeiro, ele é baseado no conto de A Bela e a Fera. Nesse universo existem humanos e feéricos que são divididos, por uma muralha que existe. E a nossa protagonista é uma humana, uma garota chamada Feyre, que caça para sustentar a família dela. Até que um certo dia ela acaba matando um lobo e mais pra frente ela vai descobrir que na verdade esse lobo era um feérico e por isso ela vai ser aprisionada pelo Gran Senhor da Corte Primaveril pra meio que pagar pelo que ela fez. E esse é o primício do livro, é o grosso dele, tem bem mais esse universo, a autora não poupa criatividade. É um livro com uma escrita primorosa, sabe? A Sarah J. Maas, que é a autora, ela escreve super bem, uma das melhores escritas que eu já vi. Esse livro é um pouco mais introdutório, porque ele é o primeiro de uma série de fantasia, mas ainda assim ele é um livro bem rico, tem bastante história e acontecimentos, e personagens bastante interessantes e complexos. Então, sabe, gente, esse livro, ele é muito bom, sabe? Não é à toa que ele é tão famoso. E também porque, assim, apesar dele se basear no conto, ele não se limita ao conto. Ele é bem original, como eu havia dito, em si, além do conto que se propõe. E assim, ele tem as suas semelhanças com a Bela e a Fera, mas ele também tem as suas particularidades. A Bela e a Feyre têm as suas semelhanças, mas também são bem opostas em outras características. E é um livro que eu recomendo ler, é bem divertidinho, curto bastante. A minha segunda indicação vai ser Step Sister. Esse livro é baseado no conto de Cinderela, mas apesar disso ele também é super diferente, porque a nossa protagonista, ela não é uma nova versão da Cinderela. Na verdade, aqui a gente vai ver a história pelo ponto de vista das minhas irmãs da Cinderela, de uma delas, que aqui a gente vai chamar de Isabela. E no conto original, as irmãs da Cinderela, para conseguirem enfiar o sapato no pezinho delas, tinha cortado o pé delas, elas tinham se mutilado para conseguir usar o sapato. E é a partir dessa ideia que esse livro ela começa, sabe? A gente vai começar a história com as irmãs mutilando os próprios pés para conseguir usar o sapatinho e enganar o príncipe e fingirem pra ele que eram, na verdade, a moça que tinha ido no baile, que tinha, enfim, que ele tinha se apaixonado e tudo mais. Essa é a premissa da história. E assim, como eu disse, mesmo sendo baseado no conto, é muito diferente, porque meio que quando essa história começa, a história da Cinderela já tá terminando. É totalmente diferente, ela tem fantasia, e é uma fantasia, assim, bem peculiar, sabe? Eu não esperava isso no livro e me surpreendeu bastante. Eu curti muito a forma como a autora foi levando a narrativa, sabe? E a evolução da protagonista e todas as mensagens que o livro traz sobre beleza, sabe? Sobre padrão, sobre ser considerada bonita, ser considerada feia e como tudo isso afeta a nossa vida. E é um livro bem legal, apesar dele pegar nesse ponto de padrão de beleza, ele não é tão profundo nisso, ele é realmente um pouco superficial nesse ponto, porque ele dá mais destaque ao longo da história à fantasia, mas eu acho que é um livro que vale muito a pena só pelo desenvolvimento que a personagem principal vai ter ao longo da história. E assim, é uma história que traz mensagens muito bonitas sobre, como eu disse, beleza, e sobre beleza interior e todos esses pontos. E também porque eu acho que eu gosto muito de quando tem uma releitura de um conto de fadas, e principalmente quando a gente vê a mesma história pelo ponto de vista de outra pessoa, e principalmente nesse caso que é quase uma vilã, as meias irmãs da Cinderela eram consideradas vilãs, e aqui a gente vai ter meio que ver o lado delas e sentir um pouco de empatia por elas e acabar até mesmo gostando muito, entendendo qual eram os sentimentos que elas tinham e porquê de toda aquela raiva que elas podiam ter com a Cinderela, uma redenção possível que elas podem ter nesse livro. Então assim, recomendo bastante, curti muito, uma leitura super válida. O terceiro livro que eu vou trazer aqui, ele também é baseado no conto de Cinderela, mas diferentemente dos outros dois, ele não é fantasia, e sim um romance de época, que é o livro Um Perfeito Cavalheiro. Ele é o terceiro volume da série Os Bridgertons, e nesse livro a gente vai acompanhar o Benedict, que ele é o segundo irmão mais velho dessa família, e a sua jornada para encontrar o amor. Esse livro ele é baseado no conto de Cinderela a princípio, sabe? No início, as referências à história são muito claras, você percebe na hora,
Mas depois a história ela vai meio que sendo bem diferente, ela já não se baseia tanto no conto, apesar de algumas características da história de Cinderela se perpetuarem até o final desse livro. É uma história super envolvente, eu achei incrível. Eu não sou muito fã de romance de época e desse gênero deve ser um dos meus favoritos, apesar de eu ter lido pouco, porque, como eu disse, eu não sou muito fã do gênero. Mas eu acabei amando muito essa história, porque eu disse, ele é muito envolvente. Os personagens, eles têm atitudes que nós gostamos, que nós desgostamos. Então, sabe, às vezes você vai estar com raiva deles, às vezes você vai estar amando eles, o que torna que a história fique mais submersiva, você se sente presa dentro do livro. Um dos pontos positivos dessa história é totalmente o casal. Eles são incríveis, tem muita química, tem desenvolvimento e assim, é muito fofo, muito de aquecer o coração. Aqui nos primeiros capítulos a gente vai ter um baile da família Bridgerton, aonde a Sofia ela vai ir para esse baile escondida da madrasta dela e ela e o Benedict vão se encontrar e vão meio que ter ali um amor à primeira vista, porém eles vão se afastar e só vão se reencontrar, se não me engano, 3 anos depois. E é a partir disso que a história realmente deslancha e você vai se apaixonando por eles. Então é como se fosse um casal que vai se apaixonar 2 vezes. Eu super indico, é um livro super prazeroso de ler. Enfim, pra quem ama romance de época, não tem livro mais perfeito. A minha penúltima indicação vai ser Cinder. Esse livro ele se baseia em Cinderela, porém ele é uma série de fantasia que tem mais outros 3 volumes além desse, e cada um deles vai se basear em um conto. O primeiro, como eu havia dito, na história de Cinderela. O segundo vai se basear em A Chapeuzinho Vermelho, o terceiro vai se basear no conto de Rapunzel, e o último e quarto na história da Branca de Neve. Então, cada livro, a autora pegou um conto de fadas e colocou nesse universo que ela criou, que é incrível, fantástico. Aqui vou falar sobre o primeiro livro, e bom, ele é, pra mim, incrível. Eu achei esse livro perfeito, sem defeitos nenhum. A nossa Cinderela aqui se chama Cinder, e ela é uma mecânica e ciborgue. Vale lembrar que todo o universo que a autora cria aqui, ele é muito futurista. Ele é futurista. Ele tem ciborgues, naves, androides, bem tecnológico. Também tem elementos de fantasia que se misturam a essa tecnologia, o que eu achei bem interessante. Tem também uma série de muita aventura e ação, é incrível. O protagonismo feminino dele é maravilhoso e os casais que essa história nos traz são muito fofos e cativantes. Bom, aqui, como eu havia dito, a gente tem a nossa protagonista. Ela também tem uma madrasta que é má, 2 meias-irmãs e praticamente trabalha como escrava. Mas aqui ela vai trabalhar como uma mecânica e tudo vai mudar quando o príncipe, né, desse lugar que ela vive, que é a Nova Pequim, vai chamar ela para consertar o androide dele, que acabou tendo assuntos ali confidenciais e ele precisa que ela conserte. E a partir disso a nossa história vai começar e vai ser uma jornada incrível. Sério, por favor, se você gosta de Cinderela, de contos de fadas, de Star Wars, Star Trek, não existe livro mais perfeito para você. Essa série toda é muito incrível e maravilhosa, e eu sou super apegada aos personagens desse livro. Eles são incríveis, eles têm desenvolvimento em todos os sentidos, em sentido romântico, no próprio caráter dele, nas próprias morais deles, que vão sofrendo abalos durante a história. É um livro que eu achei também bastante criativo. Tinha elementos aqui que, sabe, são elementos clichês, mas que a autora ela consegue fazer de uma forma muito divertida e que pareça bem inovador. Então é isso, é uma das indicações de todos esses livros que eu falei. Eu acho que o que eu mais tenho carinho é por Cinder, é incrível, recomendo super que leiam. A última, mas não menos importante indicação é Escola do Bem e do Mal. Eu amei ler esse livro, me diverti super. E apesar de eu ter gostado muito, foi um livro que eu fui lendo aos poucos, justamente porque eu tinha dó de acabar ele, de tanto que eu gostava e do tanto que eu me apaixonei por essa história e por esses personagens. Ele não se baseia em um conto específico, mas na verdade ele é uma mistura de vários. Escola do Bem e do Mal é uma série de fantasia de 6 livros no total, o último saiu em 2020, mas caso você esteja com preguiça de ler uma série muito grande, pode pegar esse e ler, porque essa história ela é bem completa. Ela tem meio, início e fim. Sério, esse livro aqui, ele podia ser livro único, é uma história bem completa, mas o autor, ele acaba meio que alongando essa série. E ele vai ter, esse livro, 2 protagonistas, 2 amigas, que são a Agatha e a Sophie. E são 2 personalidades bem opostas, bem complexas, que o autor trabalha super bem ao longo do livro, que tem evolução, desenvolvimento perfeito, e eu curti super. E bom, porque esse livro ele é uma mistura de contos de fadas, por conta dessa escola, né, que dá nome ao livro. Aqui a gente vai ter uma escola com 2 torres.
a Torre do Bem e a Torre do Mal. E vai vários alunos para essas duas torres e, bom, os alunos que forem para a Escola do Bem, eles vão ser alunos que vão ser preparados para serem os personagens bons dos contos de fadas, os príncipes, as princesas, os seres mágicos e alegres, e quem for para a Escola do Mal vai ser ensinado a serem os vilões, né, os personagens ruins dos contos de fadas, os capitões, as bruxas, enfim, aqueles personagens que estão ali para dificultar a vida, né, dos mocinhos. E é a partir dessa premissa que a gente vai acompanhar essa história. A gente vai ter essas duas escolas que vão ter seus princípios, suas diferenças, e essas duas amigas que vão acabar entrando para essa escola e que vão, sabe, se meter em diversas aventuras e confusões também. O livro, ele tem algumas reviravoltas, e o que eu mais gosto nele é a forma como o autor soube ser previsível a ponto de enganar o leitor, sabe? As primeiras 100 páginas, por exemplo, são completamente previsíveis. O autor, ele faz exatamente o que você acha que ele vai fazer, e é através disso que ele consegue meio que te enganar e fazer as reviravoltas dele, porque como você acha que é uma história meio previsível e bobinha no início, você vai acabando não levando muito a sério. E no final, a história ela vai te prendendo e tendo reviravoltas e, sabe, levando os personagens por caminhos que você não imaginava. Bom, como eu já havia dito, eu amei essa leitura, acho incrível, é uma série que com certeza eu vou continuar, porque, sabe, ela é de tirar o fôlego, de tão maravilhosa, e eu super indico. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!